Vamos orar para que Deus fale conosco? Pai amado, obrigado por essa noite tão especial. Queremos agora nos rasgar diante da Tua presença, pedindo a Tua bênção, Tua graça, Tua direção nessa noite. Ó Deus, fala o nosso coração. Abençoa a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Ministra a Tua palavra em nós. Quebra as barreiras. Tua palavra diz que a Tua palavra é o martelo que esmiuça a penha, a rocha. Quebra, meu Pai, tudo que não te agrada. E fala o nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nessa minha quinta mensagem sobre... hoje pela manhã foi a minha quarta, se eu não me engano, mensagem sobre avivamento. Então, nessa minha quinta mensagem sobre esse tema de avivamento, eu quero refletir com vocês sobre um tema muito importante. Mas antes de dizer o meu tema, eu gostaria de te fazer uma pergunta. O que a Bíblia é para você? Responda para você. O que a Bíblia, a Escritura Sagrada, é para você? Pensa aí nesse momento, nesse minuto, e diga o que ela representa. Seja bem honesto com a tua resposta. Filosofa não. Porque muitas vezes a gente diz assim: o que o teu filho é para você? Aí você, tem uma resposta, não é? O que o teu pai é para você? O que a tua sogra é para você? E essas respostas rápidas dizem mais verdade do que essas respostas que a gente gostaria, né? O que é o Brasil é para você? O Brasil é um país maravilhoso. Mas lá no seu chuveiro, Brasil, né? Entendeu? Que vale é do chuveiro, não é o diante do prefeito. Então, o que a Bíblia, a palavra de Deus, realmente é para você? O que a Escritura Sagrada é para você? O que a palavra de Deus é para você? Houve um aluno numa faculdade da Europa, dessas faculdades chiques, que estava pegando os livros e de repente ele viu um livro um pouco diferente, pouco mexido na biblioteca, e tirou aquele livro e ele notou que era uma Bíblia na biblioteca de uma faculdade. Não é muito comum em bibliotecas de faculdade terem Bíblias, mas na Europa é comum, por causa da origem protestante. Mas mesmo assim, não é tão prestigiado. E ele pegou a Bíblia e falou: eu vou gastar algum tempo. E estava escrito algo dentro desse livro. Alguém que doou aquela Bíblia tinha escrito na capa e na contracapa, ou em alguma folha, e aquele aluno leu aquelas páginas. Ele dizia algo mais ou menos assim, que nesse livro ele tinha encontrado a salvação da vida dele, que nesse livro ele tinha descoberto a razão da sua vida, que nesse livro era o livro de consolo da sua alma, o livro de cabeceira, o seu tudo, e tantas coisas magníficas
escritas por alguém que um dia leu a Bíblia e essa Bíblia transformou aquela vida. O que a palavra de Deus é para você? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio. Finalzinho de Deuteronômio. Se você quiser, você pode dizer para o seu irmão e para a sua irmã: olha, para mim a Bíblia é... O que é? Pode dizer para ele, para ela, pode falar. Para mim a Bíblia é... Pode dizer. Deuteronômio capítulo 32. O tema da minha mensagem hoje é... Não tem problema. O tema da minha mensagem é: esta palavra é a sua vida. Que palavra? Que o pastor prega? Não. Esta palavra, a Bíblia Sagrada, é a sua vida, a razão do seu viver, a sua vida, nessa vida e por toda a eternidade. Essa palavra, a palavra de Deus, é a sua vida e vida em abundância. Aleluia. Deixa eu tocar. Está louvando a Jesus. Deuteronômio 32, versículo 46 e 47 diz assim: disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outro coisa vã, antes é a vossa vida. E por essa mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Amém? Versículo 47. Eu quero subtrair aqui algumas palavras, não alterando a mensagem, mas afirmando o que ela quer dizer. Olha só, versículo 47. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E eu quero subtrair essa porção. Porque essa palavra é a vossa vida. Diga para o irmão que está ao seu lado: porque essa palavra, a Bíblia Sagrada, é a vossa vida. Essa palavra é a vossa vida. Essa palavra é a vossa vida. Essa palavra é a vossa vida. Glória a Deus. Quero defender a seguinte tese hoje. Porque, presta bem atenção, amados. Todo avivamento ou todo despertar espiritual sempre veio e vem e virá por meio da palavra de Deus. Todo avivamento que existiu na história da humanidade, que existiu no Velho Testamento, no Novo Testamento, na história da igreja, na reforma protestante, nos nossos dias, acontece diretamente por meio da palavra de Deus. Um descobrir, um se encantar, um se maravilhar, se fascinar por esse livro sagrado, pelas letras sagradas, pelas linhas divinas. Quando isso acontece, é evidência de que estamos vivendo um despertar, um avivamento. Todos
todos os outros movimentos e estilos não geram avivamento. Por exemplo, a oração não gera avivamento. O jejum não gera avivamento. Programas e cruzadas não geram avivamento. Todas essas coisas contribuem para o avivamento. Mas o avivamento ele nasce diretamente da palavra de Deus sendo inflamada, sendo tocada, sendo revelada, sendo anunciada, sendo prescutada, sendo amada pela Bíblia Sagrada. E aí quem está orando, ao se encontrar com a Bíblia, se fascina. E aí Deus fala e revela a vontade dele. Quem está jejuando? E tantas outras coisas. Porque o avivamento, ele não é obra de programas. O avivamento, ele é a obra do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia é a palavra do Espírito. Aleluia. Um dia, Deus separou um homem, Moisés, para escrever essa palavra. Mas antes disso, Deus se comunicava aos seus filhos por meio também da sua palavra. Só que era a palavra oral. Deus se revelou para Adão e para Eva oralmente. Adão, Eva. E ali se comunicava com eles. Eles caíram. Depois Deus restaura a adoração com Sete, filho de Adão. A humanidade cresce, se desvia, Deus destrói a humanidade. Mas antes disso, Deus se revela oralmente a mais um homem, que era justo, Noé. Oralmente, vinha a voz de Deus. E essa voz atingia aquele coração. A palavra de Deus era dita, e ela vinha e caía como um raio. E aquela pessoa se encontrava então com Deus. Deus disse, vou destruir. E ele destruiu. Mas eu vou te preservar. E Deus preservou. E Deus um dia então disse algo especial ao homem: Abraão, sai da tua terra, porque eu vou te fazer de você uma nação sacerdotal, e você vai ser bênção para todas as nações da terra. Presta atenção, para todas as nações da terra. Abraão não só abençoou a nação dele, mas ele era bênção para todas as nações da terra, e continua sendo até hoje. Palavra oral. Mas de Abraão vem Isaac, Jacó, o povo vai para o Egito, cresce bastante, e agora Deus vem e fala: agora eu vou me revelar para eles, não mais oralmente, ou por uma tradição de pai para filho, de filho para neto, etc e tal. Agora eu vou revelar para eles, para ela, escrevendo a minha palavra. E aí Deus inaugura a escrita com Moisés, dizendo: Moisés, vem para o Monte Sinai. Vem, Moisés, separa 2 tábuas de pedras lavradas, que eu tenho algo a fazer. E aí Deus escreve os 10 mandamentos escritos com o seu dedo e dá: está aqui, Moisés. Ele inaugura uma nova linguagem, um novo revelar. Não mais uma tradição oral, agora uma tradição oral que o profeta tinha que escrever. Para quê? Para que se fosse perpetuada a vontade de Deus. Ali é a inauguração do cânon. E Deus então levanta profetas, depois apóstolos e discípulos, e a revelação de Deus foi nos deixada, é a Bíblia Sagrada. Está aqui, gente. Está aqui. Está aqui. A palavra do Espírito Santo de Deus. E é por isso que quando nós realmente entendemos a grandeza dessa palavra, a vida de Deus começa a surgir na nossa vida. Quero falar sobre 3 pontos com vocês no versículo 47. Porque essa palavra não é para vós outros, coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra
prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão, ides a possuir. Em primeiro lugar, o Senhor diz que por causa dessa palavra, a sua vida, a minha vida, seria uma vida longa e abençoada, com saúde. Pode dar glória a Deus? Você tem sobre a sua vida longevidade, equilíbrio mental, psíquico, que se refletirá em todas as áreas do seu viver. Promessa de Deus. Segundo lugar, o texto diz: você terá uma vida longa para quê? Porque Deus te prolongará os dias na terra, a qual passando o Jordão. Segundo lugar, eu quero falar: você vai passar pelo Jordão. Mas vamos conquistar a terra, tem um rio barrento, com águas turvas e agressivas. Do outro lado da margem está a minha herança. Mas Deus manda eu te dizer: você vai passar o Jordão. Está com dificuldade na vida? Você vai passar o Jordão. Tem tido lutas e obstáculos? Eu quero te dizer como que o povo de Deus passou o Jordão. Deus deu a instrução: chama os sacerdotes, os levitas, peguem a arca. Na hora que eles pisarem com a planta do pé sobre o rio, as águas pararão. Fique com a arca no meio do rio Jordão e peça para Israel passar pé enxuto. Depois que Israel passar em pé enxuto, peça para que 12 pedras sejam tiradas do meio do rio. Sejam tiradas do meio do rio, porque lá do outro lado você vai edificar um altar e será um memorial daquilo que eu fiz no meio do meu povo. E os sacerdotes então passarão por último com a arca, e ali as águas voltarão a fluir. A presença de Deus é sobre a sua vida? A arca de Deus é sobre você? Você vai passar pé enxuto o Jordão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E quando você estiver passando, porque talvez o seu chamado seja esse, como o meu, de colocar a arca no meio do rio, cravado, você vai ver as multidões sendo abençoadas pela tua vida, porque a bênção de Deus sobre você se manifestará sobre muitos, porque você passará pelos obstáculos. Amém, irmãos? E ainda você vai tirar 12 pedras, uma de cada tribo, e fará um altar de adoração e um memorial, para que quando alguém te perguntar o que isso representa na tua vida, você vai dizer: foi um milagre do Todo-Poderoso. O que isso representa na tua vida, Jacó? É o milagre do Todo-Poderoso. O que isso representa na tua vida, irmão? É o milagre do Todo-Poderoso. E em terceiro e último lugar, passando o Jordão, ides a possuir a terra. Em outras palavras, pode ir, porque a escritura da sua Canaã já foi registrada no cartório divino. A terra é tua, é minha, já é garantida pelo Senhor, em nome de Jesus. Você vai passar os obstáculos para ir para onde? Para a sua Canaã. O que é Canaã? É a terra da promessa. Mas quando eu chegar lá, pastor, vai ser jebuseus, cananeus, ferezeus. E o que eu faço, pastor? Pode pegar esses despojos, porque eles são teus em nome de Jesus, porque a escritura vai estar lá o seu nome, registrada no céu. É promessa de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Pastor, mas
como tudo isso acontece na minha vida? Quero te convidar a abrir 1 Samuel 3. Versículo de número 7. Versículo 1 e o versículo 7. Vocês lembram da história? Preguei esses dias sobre Samuel. Queria ler de novo esses 2 versículos para que essa mensagem faça morada no seu coração. O jovem Samuel serviu ao Senhor, versículo 1, perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. A palavra era, logo, não tinha vida, porque essa palavra é a vossa vida. Diga, essa palavra é a minha vida. De novo, essa palavra é a minha vida. Olha para ela assim. Diga, essa palavra é a minha vida. Agora diga para o irmão que está do seu lado, essa palavra é a sua vida. Pode dizer com autoridade, essa palavra é a sua vida. Que vida, pastor? É a vida e a abundância de Deus. Então, a palavra do Senhor era rara. Raramente tinha vida. Não é à toa que o sumo sacerdote Eli se desviou. E os seus filhos também. Por quê? Porque a palavra de Deus é rara. Se a palavra de Deus é rara a vida. Mas Deus então separa um rebento. Deus separa um milagre. E esse milagre era chamado Samuel. E agora, Deus está se revelando para ele. E o versículo 7 fala algo lindo, magnífico. Deus vai e chama ele por várias vezes, ele não entende. E presta atenção nessa descrição. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Como conhecemos a Deus? Por quê? E ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra de Deus. Quer conhecer o Senhor, igreja? Quer conhecer o Senhor? Está aqui, na palavra de Deus. Está aqui, não tem outro caminho. Lá no Velho Testamento com Adão, com Eva, a palavra era oral. Depois com Noé foi oral, com Abraão oral. Mas depois Deus inaugura uma nova história. E essa história foi escrita pelo dedo de Deus. Escrita e deixada a nós. A Bíblia poderia ter sido escrita só por Deus. Mas ele disse, não, eu quero pegar pecadores. E fazer desses pecadores vaso nas minhas mãos. Onde pregarão a minha palavra, profetizarão, e essa palavra será a vida das nações. Talento, o resgate do mundo para todo sempre. Aleluia. E Deus fecha essa revelação e dá a igreja. Mas lá no céu, pastor, como vai ser? Lá não vai precisar de Bíblia, porque a Bíblia é para esse momento, para essa existência finita, para que a gente saiba a cartilha de Deus. Essa palavra é a sua vida. Deus ainda não tinha se revelado a Samuel por meio da sua palavra. E nessa noite, Deus se revela a Samuel. E a vida de Samuel todos conhecemos. O último juiz, o sacerdote, o profeta, aquele que institucionalizou 2 monarquias e nenhuma de suas palavras caiu por terra. Israel chorou, porque morreu, depois de muitos anos, aquele nazireu de Deus especial. Respirando um pouco. Peitinho está doendo. Glória a Deus. Não fique preocupado, geralmente me dói. É que hoje eu estou sem microfone. Pastor, tem muita lenha para queimar, viu? É a unção do Enéas. Entendeu? Estou 42, só falta mais
57. Aleluia. Não estou nem na metade. Mas, o que eu quero falar hoje com você? A palavra de Deus foi revelada ao teu coração? Mas eu não quero falar dessa revelação dessa forma. Realmente foi revelado. Os desígnios de Deus são entendidos na sua alma, nessa essência de que esse é o livro dos livros, o livro da sua vida, o livro da sua existência, o livro que te faz viver, pensar, refletir, se pontuar, se decidir, faz chorar, se faz lutar, brigar. É esse livro. Se não, deixa Deus hoje revelar a palavra dele para você. Faz essa aliança, Deus, porque talvez você seja diferente de mim, porque eu cresci desde garotinho sabendo que essa é a palavra dele. Eu gostava demais do termo Deus e sempre fui apaixonado pela palavra de Deus. E eu me lembro que um budista, certa ocasião, estava me evangelizando ainda quando eu era católico, e eu sempre gostei demais da cultura oriental, em especial a cultura japonesa. E ele, falando do budismo, eu falei, um dia eu vou lá, sim. E eu disse assim, que livro vocês leem? Você lê a Bíblia? E ele disse, não, nós lemos os escritos de Buda. Ali perdi todo o encanto pela filosofia de vida budista. Falei, vocês não creem na Bíblia como livro de Deus? Não. Dentro de mim foi como dizer, então não serve para mim. Querido, eu não sei se você tem visto a Bíblia como isso, o livro da sua vida, o livro da sua alma. Se não, peça para Deus, porque eu tenho certeza que o seu coração vai ser avivado, a sua vida vai ser incomparável, e essa palavra, que é a palavra de Deus, se tornará vida em você, vida em abundância. A Bíblia é o livro de quem? De Deus. Escrita por quem? Por Deus. Por meio de qual pessoa da Trindade? Usando quem? Homens santos, que não profetizaram segundo a sua erudição, segundo a sua interpretação, mas falaram da parte de Deus. A palavra, tanto lá em Timóteo quanto em Pedro, fala inspirada por Deus. Ou seja, a Bíblia, ela tem um pneuma. Pneuma é ar. Pneu é o que contém ar. Uma bola, para se encher, precisa de ar. Isso é pneuma. Pulmão, quando você está com problema no pulmão, pneumonia. Está com algum problema na sua área respiratória. A Bíblia é o sopro de Deus. O pneuma, o vento de Deus. O hálito de Deus. O próprio Deus manifesta em palavras, pregado por profetas e escrito pelo dedo de Deus. Tem dúvida disso? Ela é o livro de Deus, inspirado por Deus. No universo, presta atenção que eu vou dizer, presta atenção. No universo, aonde o Espírito Santo deixou a sua marca direta, o seu hálito direto, na Bíblia. Amém? Pode dar glória a Deus por isso? Você segura o livro de Deus, o livro do Eterno, que tem o hálito, o sopro, o ruar de Deus, o Espírito. Presta bastante atenção. Quando Deus criou o universo, quando Deus criou o planeta Terra, quando Deus criou os homens, o sol, a lua, Ele disse, haja, e foi fazendo. Mas aí Ele falou, eu vou construir algo especial. E aí Ele constrói o homem e a mulher. E Ele constrói agora com as suas próprias mãos, não dá mais uma ordem apenas. E pega, depois que essa construção está perfeita, e sopra sobre ele, sobre ela, o fôlego de vida, o hálito de Deus. Você nasceu para que o Espírito Santo de Deus habite dentro de você. Pastor, o senhor não disse que no universo a sua Bíblia é assim?
É a Bíblia e você. Mas o pecado arrancou essa origem espiritual e nos deixou espiritualmente adormecidos. E agora, para que esse espírito em estado de enganação volte a ressurgir, ele só ressurge pelo livro do Espírito, a Bíblia Sagrada. Quando esse livro vem ao encontro dizendo: você é pecador e precisa se arrepender, e a sua mente diz: mas crê no quem e em quem? E ele responde: crê no Filho de Deus, que morreu por você e ressuscitou ao terceiro dia. E você diz: sim, eu quero que o seu espírito volte a viver. Ao encontro de um espírito adormecido que agora ele volta a viver e volta a falar com Deus. Mas isso aconteceu por causa do livro de Deus ao encontro. E esse encontro maravilhoso, esse encontro nos faz entrar no mundo espiritual, viver o sobrenatural, viver os milagres e ser avivado agora para todo sempre. Mas esse livro só tem sentido de ser e de existir se esses vasos tiverem o Espírito Santo dentro deles. No momento que esse livro do Espírito não tem pessoa que se mantém de pé no Espírito e voltam a se adormecer, ele passa a ser um livro a mais na história. Mas também esse homem e essa mulher que ressurgiram e agora vivem para Deus e não tem mais esse livro, eles ficam na busca de um mistério que não vão encontrar em nenhum lugar, porque somente esse é o caminho que nos leva a Deus. A sua vida só tem sentido quando o livro da vida gera vida nas nossas vidas. Eu quero isso para mim para sempre, porque eu sei que quando eu, nascido de novo, dou lugar ao livro de Deus, a minha vida se tornará um milagre para sempre. Eu quero esse milagre para mim, hoje e sempre. E você? Quem quer, fique de pé que a gente vai orar, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Lembre-se disso, porque essa palavra é a vossa vida. Eu quero que ela seja a minha vida, porque eu sei que nessa existência temporal e passageira, eu quero viver abundantemente todos os milagres de Deus, porque um dia eu quero contemplá-lo face a face e amá-lo e servi-lo por toda a eternidade, no reino de vida, no reino de vida. Pega suas mãos e agradeça a Jesus. Peça para Deus te ajudar a voltar-se para a palavra dele. Peça para o Espírito Santo de Deus que escreveu esse livro, escrever uma nova história na sua vida e no seu coração. Pai, obrigado por essa noite tão especial. Marca o coração do teu povo, reescreve uma história e exalta o teu nome, Senhor, sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse momento, por esse retiro. Eu te agradeço e peço, sopra entre nós, sopra entre nós o teu vento impetuoso, assim como tu entraste no cenáculo. Entra nas nossas vidas, entra sobre nós, e realmente, Senhor, derrama da tua vida, e vida em abundância sobre as nossas vidas. Eu te glorifico, e entrego a tua palavra ao teu povo, e creio que tu és o Deus que gera em nós hoje mais uma porção de vida, e a tua palavra é vida, é a nossa vida, e nos conduzirá, em nome de Jesus, a vivermos tudo aquilo que tu tens para nós. E enquanto vivemos nessa terra, teremos uma vida longa.
passaremos pelo Jordão e possuiremos a nossa Canaã, porque a tua palavra nos diz que em Deus faremos proezas. Revela-te a nós, confirma a tua palavra na nossa igreja, no meu ministério, em nome de Jesus. Que a tua cura derrame sobre o seu povo, que a tua libertação seja manifesta e que as nossas vidas sejam transformadas a cada dia na estatura do varão perfeito em Cristo Jesus. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus.